Olá, pessoal! Estamos aqui no curso de extensão Processos, Tecnologias, Sistemas de Gestão e o Contexto Econômico. Este é o módulo 1, Contexto Econômico. Eu sou a professora Rosana Cruz e nessa aula estudaremos política cambial e política comercial, política de rendas. Vamos lá? Vamos agora estudar política externa, cambial e comercial e política de rendas. Conteúdos importantes para quem estuda contexto econômico e para quem estuda macroeconomia. Abordaremos definições, importância, objetivos e instrumentos. Bons estudos. Vocês poderiam começar se perguntando o que seria a política externa, cambial e comercial. Essa política representa o conjunto de medidas desenvolvidas pelo governo para manter a estabilidade das relações comerciais e financeiras de um país com o conjunto dos demais países. É preciso que vocês lembrem que um país ele não produz tudo que ele consome. Sempre será necessário uma relação comercial, porque alguns dos excedentes de produção de determinados países serão comercializados e os países que encontram escassez de alguns produtos, ele poderá comprar, adquirir desse país. Essa relação acontecerá através de importações e exportações. Quando eu falo de importações e exportações, eu já entro na política cambial, porque envolverá moedas conversíveis. Lembre que o Brasil é um país que não possui uma moeda conversível. O que quer dizer isso? O real não é uma moeda aceita nas relações comerciais. Se eu faço o comércio exterior, eu preciso ter moeda conversível para poder pagar o produto ou serviço que eu venho adquirir no cenário externo. Uma das moedas mais utilizadas para esse propósito é a moeda norte-americana, é o dólar. Eu tenho também outras moedas conversíveis. Eu tenho o euro, que é a moeda utilizada na União Europeia por alguns dos países que fazem parte do bloco. Tenho também a libra esterlina, ou seja, eu tenho moedas que são aceitas no cenário internacional. Então, o governo precisa, através de uma política externa, desenvolver medidas que irão estabilizar essas relações. Se eu tenho uma balança comercial que apresenta importações e exportações, essa balança comercial apresenta mais importações, essa balança está deficitária. Como é que funciona essa política? O governo ele irá adotar um conjunto de medidas em sua moeda, visando controlar sua relação com as moedas estrangeiras. A política cambial, ela pode acontecer, por exemplo, quando o governo deseja controlar a inflação do país ou quando deseja expandir a economia realizando intervenções. Na época da implantação do Plano Real, um dos tripés dessa política foi a política cambial, dessa política macroeconômica para controlar a inflação. O governo interviu através da política cambial. Eu não sei se algum de vocês já estudou esse tópico, mas quando o Plano Real começou a vigorar, um dólar valia R$ 1. Isso possibilitou que aumentássemos as importações de produtos e isso fez com que o preço do produto nacional começasse a baixar. Então, com estímulo à importação naquele momento, que foi uma política macroeconômica adotada pelo governo, conseguimos reduzir um problema macroeconômico que era a inflação. A política cambial ela é importante e tem como objetivos: primeiro, manutenção do equilíbrio no balanço de pagamentos. E como é que isso se dá? Através de ações que visam a redução de saída e o estímulo à entrada de capitais. Então, o governo ele percebe, por exemplo, que a balança comercial está ficando deficitária. Estamos importando mais do que exportando. Estamos comprando mais produtos do exterior do que comprando o produto nacional. Então, o governo ele pode utilizar uma ação que vai visar a redução dessa saída de capital, ou seja, dessa reserva de capital estrangeiro que ele tem, porque estamos comprando muita mercadoria importada. Então, ele vai reduzir a saída
desse capital. Ele vai reduzir esse desequilíbrio que o balanço de pagamentos está apresentando, ou seja, ele está ficando deficitário porque o capital está saindo em função do aumento da importação. Pode ser também um estímulo à entrada de capitais. O governo vai perceber que quanto mais exportamos, mais aumentamos a reserva de moeda estrangeira, então ele vai estimular essa entrada para poder o balanço de pagamentos ficar superavitário. Temos um outro objetivo, a proteção dos setores industriais em desenvolvimento. Isso vai acontecer através de ações que, amparadas em taxas de câmbio favoráveis, desestimulem a entrada de bens de capitais importados. Então, o governo pode proteger a indústria nacional, principalmente aquela que está em desenvolvimento, utilizando taxas de câmbio que irão desestimular a importação do produto. Eu tenho o mesmo produto no mercado nacional, ele está sendo prejudicado porque o preço no mercado externo é mais atraente, é mais baixo. Aí o governo tributa ou mexe na taxa de câmbio de tal forma que esse produto entra no mercado nacional mais caro e aí sim acontecerá um desestímulo à entrada desses bens de capital. Seguindo, a política cambial, então, ela representa todas as ferramentas utilizadas pelo Banco Central, que é o Bacen, para traçar um valor da moeda brasileira frente às moedas de outros países, como é o caso do dólar norte-americano. Dessa forma, é a política cambial que normatiza o regime de câmbio. E aí eu tenho o regime de câmbio que pode ser fixo ou flutuante. Quando é que ele é fixo? Quando o governo ele vai fixar qual é a taxa de câmbio, como ele fez na implantação do Plano Real. Um dólar vale R$ 1. Ou ela pode ser flutuante, vai flutuar em função da lei da oferta e da procura. Se tem um excedente de oferta de moeda, naturalmente o preço irá cair. Quando tem muita gente vendendo, significa o quê? Uma liquidação. Isso pode fazer com que o preço caia. A política cambial contracionista é a tomada de decisões que visa uma redução da taxa de câmbio para desestimular as exportações. Veremos a seguir sobre o regime de câmbio mais detalhadamente, mas eu já adianto a vocês. De repente eu vou reduzir a taxa de câmbio porque eu percebo que o mercado nacional está ficando desabastecido. O governo ele tem a missão de proteger o consumidor nacional. Quando ele percebe que é mais atraente para quem exporta vender no mercado externo e o mercado interno está ficando desabastecido, o governo ele pode reduzir a taxa de câmbio para fazer com que, quando esse produtor exporta, ele deixa de ganhar tanto quanto ele estava ganhando e volte a se interessar pelo mercado nacional e tenha e obtenha os ganhos no mercado nacional. Seguindo sobre o regime de câmbio, detalhando mais a informação, regime de câmbio fixo e regime de câmbio flutuante. O regime de câmbio fixo, então, quando o governo, através das suas autoridades monetárias, ele fixa a taxa de câmbio. O regime de câmbio flutuante ou flexível, a taxa vai oscilar exclusivamente em função da oferta e da demanda no mercado. E qual é a taxa que temos atualmente? Qual é o regime de taxa de câmbio que temos atualmente? É o flutuante. Isso porque o dólar vai variar em função do mercado, vai ser a lei da oferta e da procura. Quando temos uma oferta menor da moeda norte-americana ou de outra moeda conversível, o preço dela se eleva. Existe uma outra taxa de câmbio, desculpe, regime de câmbio que eu não citei aqui, que é o regime de câmbio com flutuação suja. Aí vocês perguntariam, professora, o que quer dizer isso? É quando o governo vai intervir nessa flutuação, fazendo com que essa moeda fique com preço elevado ou reduzido. É quando vocês ouvem a imprensa noticiar. O governo entrou no mercado vendendo a moeda norte-americana, vendendo euro, vendendo dólares. Quando ele faz isso e quando ele aumenta essa venda, um dos propósitos pode ser redução do valor dessa moeda. Por que uma moeda é mais valorizada que a outra? Lembrem que a economia ela é representada pela moeda. Redundando,
A moeda representa a economia de um país. Quanto mais desenvolvido for esse país, quanto melhor estiver a economia desse país, mais valorizada é a sua moeda. Então, eu vou olhar em que condições econômicas esse país se encontra para poder dizer se a moeda desse país é valorizada ou não. Então, o total de importações e de exportações também influencia na balança comercial, que, por sua vez, impacta na variação cambial. Quanto mais positivo for o saldo da balança comercial, ou seja, quanto mais dólares entrarem no país, tradução, quanto mais superavitária for essa balança, mais valorizada estará a moeda. Portanto, mais alta é a variação cambial. E quanto à política comercial? A política comercial, que também é uma política macroeconômica que vai ser adotada pelo governo quando ele quiser atuar em algum objetivo macroeconômico. Então, a política comercial, ela significa que são ações importantes que são empreendidas no sentido da promoção e da manutenção de uma balança comercial crescentemente superavitária, ou seja, exportações maiores que importações, mas não em detrimento do pressuposto de estabilidade das relações do país com o resto do mundo. Então, essa estabilidade tem que acontecer. Aqui eu trouxe para vocês a apresentação de instrumentos de política cambial, desculpe, de política comercial, e aí temos quando eu quero contração no mercado e quando eu quero expansão. Quando eu quero a contração do comércio e vou utilizar preço, eu uso uma tarifa ou taxa de exportação. Eu posso, ao mexer no preço para contrair o comércio, eu posso usar uma tarifa elevada, que vai fazer com que o preço se torne elevado e aconteça uma contração no comércio, uma redução do consumo daquele bem ou serviço que estávamos acostumados. Quando eu quero a contração através da quantidade, eu posso utilizar cotas de importação, que também é chamado de barreira de importação. Quando eu estabeleço cotas, eu vou restringir voluntariamente a exportação. Expansão do comércio, eu posso também utilizar um instrumento que pode ser o preço ou a quantidade. Eu quero a expansão do comércio através do preço. Eu vou subsidiar a importação ou subsidiar a exportação. Quando é que eu subsidio a importação? Eu posso retirar, reduzir as taxas de importação que eu coloco para aquele determinado bem ou serviço. Aí o produto internacional entra no nosso mercado com valor mais reduzido e aí poderemos consumir. Ou, no caso do subsídio à exportação, se eu quero expandir o comércio e eu quero que esses produtos entrem mais fácil, saiam mais facilmente do nosso território, eu vou subsidiar de tal forma que o nosso produto vai chegar lá fora mais barato e em níveis melhores de concorrência. Existe um regime que é muito aplicado para isso, eu não vou entrar em detalhes nessa aula, mas vocês podem depois, caso queiram, pesquisar a respeito. É o regime de drawback. O que vem a ser o regime de drawback é um subsídio à exportação. Toda vez que o governo percebe que um determinado bem ou serviço, quando beneficiado, quando passa por alguma melhoria, ele chega atraente no cenário externo e pode ser mais facilmente vendido, o que é que o governo faz? Através do regime de drawback, esse beneficiamento sofre uma redução do preço. Digamos que seja uma bolsa, o eclé dessa bolsa. O eclé eu preciso comprar no cenário externo e ele, ao entrar, já que ele vai ser um produto importado, vai se tornar muito caro. O governo pode subsidiar essa entrada, porque esse produto vai agregar valor à bolsa que será exportada, e aí sim, com esse subsídio, a bolsa chega lá fora com preço atraente e conseguirá ser vendido no mercado externo. Quando eu vou usar a expansão do comércio pegando como instrumento de política comercial a quantidade, eu posso deixar com que aconteça uma expansão voluntária das importações. Aconteceu isso
quando abrimos para importações. Não sei se vocês lembram, no governo do presidente Fernando Collor, o governo utilizou essa política comercial. Ele abriu para as importações. É claro que essa abertura tem que ser feita de uma maneira controlada, de uma maneira que seja possível acontecer o resultado macroeconômico esperado e que prejuízos futuros não venham a acontecer. No caso da política adotada pelo presidente Fernando Collor, um dos problemas que podemos analisar que ocorreu foi que a abertura se deu de uma forma muito brusca e restrita e acabou prejudicando alguns cenários, alguns setores da economia nacional. Então, essa expansão voluntária das importações tem que ser bem acompanhada, porque o produto que é importado, ele chegando com preço menor, ele vai fazer concorrência com o produto nacional e o produto nacional pode não ter condições de enfrentar essa concorrência e ficar nas prateleiras. Os governos modernos, eles preferem proteger as indústrias domésticas por meio de uma variedade de barreiras não tarifárias. Então, eu tenho barreiras que são utilizadas, que são chamadas de barreiras protecionistas, que são utilizadas na política comercial. Eu posso citar como exemplos cotas de importação, ou seja, eu vou limitar a quantidade de produtos que irei importar. Pode ser restrições à exportação, vou limitar a quantidade de produtos que irei exportar. Então, tudo isso vai ser feito com acompanhamento do governo. Posso subsidiar crédito à exportação. Então, se eu preciso de dinheiro emprestado para implementar minha produção, porque o resultado dessa produção será utilizado na exportação, o governo pode subsidiar. Ele pode adotar essa política. Essa, então, é uma forma de empréstimo subsidiado ao comprador de produtos exportados. Possui o mesmo efeito de subsídios normais à exportação. Pode ser através da aquisição nacional de bens, então, nas compras realizadas pelo governo ou por firmas fortemente reguladas, os bens produzidos domesticamente, eles podem ser privilegiados, mesmo quando custam mais que as importações. Aí o governo pode ser até denunciado na Organização Mundial de Comércio, porque se o privilégio for muito grande, essa prática pode ser considerada desleal. Então, temos que observar como é que o governo irá interferir nesse comércio, privilegiando o preço do produto nacional, porque isso pode significar uma barreira protecionista que tenha clara intenção de prejudicar o comércio exterior. Eu posso colocar barreiras burocráticas. Às vezes, os governos eles impõem obstáculos substanciais baseados em procedimentos sanitários de segurança e alfandegários. Aqui eu quero fazer um parênteses. As barreiras burocráticas, algumas delas são consideradas até barreiras invisíveis. Se eu coloco, por exemplo, um procedimento sanitário como obrigatório, em um determinado país ele não consegue cumprir, eu dessa forma impeço que o produto entre no nosso território. Então, é vacinação do gado bovino. Eu reduzo o tempo que seria considerado o tempo normal de vacina e digo que quero que essa vacina não seja realizada todo ano, e sim a cada 6 meses. Tem um processo chamado de fumigagem ou fumigação, a depender da literatura consultada, que é fazer um tratamento químico na madeira que é usada nos pallets que unitizam as cargas que são comercializadas. Então, eu posso exigir que esse procedimento seja feito no nosso território ou no território estrangeiro, mas eu coloco algumas regras que, de uma certa forma, são barreiras burocráticas, que eu digo que são barreiras de segurança, mas eu percebo que impedem que esse produto chegue ao nosso território. Para vocês terem uma ideia, antes do plano implementado pelo presidente Fernando Collor, as barreiras alfandegárias burocráticas elas eram imensas. Nós precisávamos de uma série de documentos para conseguir importar determinados produtos. Com a criação
de instrumentos ligados à tecnologia. Um deles é o Siscomex, que tem uma interligação com o Sisbacen, ou seja, um sistema do comércio exterior ligado com o Banco Central. Reduzimos a quantidade de documentos necessários, ou seja, reduzimos a burocracia para a entrada desses produtos. Então, a barreira burocrática ela pode ser utilizada pelo governo de uma forma que seja maquiada a sua existência e assim a política comercial pode ser satisfatória. Lembrando que se a prática for desleal, a nação que a utiliza pode ser denunciada na Organização Mundial do Comércio, que é um organismo que foi criado para poder regular as transações comerciais entre os países. Em resumo, a política comercial determinada pelos governos de cada país, ela pode abranger restrições ao acesso a mercados, afetando as trocas cambiais, legislação para incentivar a competitividade das empresas no ambiente internacional, apoio a setores específicos da economia, como desenvolvimento tecnológico e informação. Ou seja, a política comercial, ela pode ser realizada utilizando de vários artifícios como tarifa, um imposto sobre importação, subsídios, pode ser através de cotas, ou seja, a quantidade do produto que vai entrar ou sair, controles cambiais, proibição de importações, entre outras. Agora vamos estudar a política de rendas? Vamos lá? Qualquer dúvida nesse assunto que acabamos de estudar, consultem o módulo que está à disposição de vocês e a referência bibliográfica que eu deixei no final dessa aula. Caso não consigam entender todo o assunto, podem também me consultar através do nosso fórum. Então, política de rendas. A política de rendas trata-se do conjunto de medidas que objetivam a regulação dos preços e dos rendimentos básicos da economia. Então, é mais uma política que pode ser utilizada pelo governo para poder conseguir alcançar alguma meta macroeconômica. Por exemplo, redução na taxa de desemprego. Ela vai propiciar ganhos de poder aquisitivo aos salários, vai também auxiliar no caso do controle de outros preços. A política de rendas ela pode ajudar redistribuindo rendas, garantindo a renda mínima a determinados setores ou classes sociais e reduzindo o nível das tensões inflacionárias, visando a estabilidade de preços. Uma boa política de rendas, então, terá como instrumentos uma política de preços mínimos, uma política de controle de preços, uma política de preços administrados e uma política salarial. Talvez alguns não vejam a utilidade dessa política, mas quem estuda um pouco de inflação pode ter visto que na década de 80, com o regime de inflação elevado, com preços elevadíssimos, foi necessário que o governo intervisse, aplicando política de preços. Então, ele pode aplicar uma política de preços mínimos para poder garantir um mínimo que quem produz, quem venda, tenha alguma lucratividade. Uma política de controle de preços para evitar que preços exorbitantes sejam colocados para a população, principalmente de bens considerados essenciais, porque no caso de elevação de preços de bens considerados supérfluos, o governo não precisaria intervir tanto, mas a intervenção se faz necessária quando estudamos bens essenciais e bens que não têm substitutos próximos, principalmente. Pode ser uma política de preços administrados e uma política salarial. Essa é uma das que mais traz insatisfação, porque o governo pode chegar com sua política salarial e trazer arroxo salarial. Isso nunca é bem visto. A política de rendas, então, ela consiste na interferência do governo nos preços e nos salários praticados pelo mercado. No intuito de atender a interesses sociais, o governo tem a capacidade de intervir nas forças do mercado e impedir o seu livre funcionamento, ou seja, à medida que ele intervém, o mercado não vai sozinho se ajustar. Ele vai precisar que o governo faça determinadas intervenções para garantir que a satisfação da nação ocorra. Então, o governo ele também pode controlar
o valor dos salários pagos em uma sociedade. No Brasil, o melhor exemplo se dá pela fixação do salário mínimo. Essa interferência já foi muito maior no passado. Nos anos 80, por exemplo, que foi uma década que o Brasil enfrentou inflação elevadíssima, inflação galopante, durante o Plano Cruzado foi criado um dispositivo legal que garantia um reajuste automático dos salários de todas as categorias trabalhistas sempre que a inflação atingisse 20%. Aqui eu quero fazer um comentário com vocês que é bem interessante. Nessa época, que era um período de inflação elevada, o preço dos bens e serviços ele aumentava diariamente. Então, você tinha um preço de um determinado produto hoje, dormia, quando acordava, o preço já era superior. Era de tal forma que as pessoas não conseguiam manter o poder de compra. Os salários ficavam defasados. Aí o que foi que o governo fez? Ele criou um mecanismo que foi chamado de gatilho, que toda vez que a inflação atingisse 20%, então a inflação se elevou 20%, esse gatilho era disparado e existia um reajuste automático dos salários de todas as categorias trabalhistas. O que eu quero chamar a atenção é que quando a gente não estuda economia, quando não entende de cenário macroeconômico, de contexto econômico, podemos pensar que isso é muito bom. Olha, o salário foi reajustado. Pasmem, mesmo adotando essa medida, o governo não conseguia atender a população, ele não conseguia manter o nível de compra da população, porque continuava sempre defasado. Sempre existia a inflação, o aumento do preço, aí o governo reajustava, dias depois era necessário rever esse ajuste porque os preços já estavam novamente bem acima do esperado para aquela faixa salarial. Então, esse reajuste automático de salários acabava não sendo satisfatório. O objetivo dessa política era de garantir o poder de compra dos trabalhadores contra os efeitos da inflação. Isso, porém, trouxe um efeito colateral negativo. Com o aumento da inflação, como eu disse, o gatilho salarial ele passou a disparar mensalmente, iniciando um processo de indexação da economia, gerando um fenômeno conhecido como inflação inercial. Explicarei com mais detalhe no tópico inflação, mas eu já digo a vocês que uma inflação, desculpe, um processo de indexação da economia, ele é muito danoso. Indexar é ligar a algum índice, estar preso a algum índice. Então, se eu fico acompanhando a inflação e aí ela se eleva, eu aumento o salário, ela se eleva, eu aumento o salário, é uma corrida que não tem fim. E desemprego? Desemprego é uma das variáveis macroeconômicas que mais preocupa os governos. Se tem uma política, ou desculpe, se tem uma meta macroeconômica que o governo persegue e que precisa adotar várias políticas macroeconômicas para poder conseguir resolver, é a questão do desemprego. Uma das grandes causas do desemprego foi a redução dos investimentos em vários setores, o que levou as empresas a produzir menos e então a demitir parte dos funcionários. Como resultado, as pessoas também diminuíram o consumo e assim foi criado um ciclo de recolhimento na economia do país. Infelizmente, no atual cenário no qual nos encontramos, nós vamos perceber isso. O desemprego ele tem se elevado porque está acontecendo uma redução dos investimentos de vários setores da economia. As empresas, então, estão produzindo menos, porque eles não estão conseguindo vender o que tinha sido planejado, vendendo menos e não precisando continuar a produzir, eles acabam reduzindo o custo de produção, demitindo parte dos seus funcionários. Se esse processo continua, se essa demissão continua ocorrendo, a taxa de desemprego vai se elevando, trazendo então um problema macro para o governo. O que é o desemprego? Ele é uma condição em que as pessoas se encontram quando não possuem atividades que lhes são rentáveis. Então, as pessoas que estão sem poder exercer sua capacidade laborativa e quando não recebem a renda, elas estão numa situação de desemprego. Então, de forma simplificada,
O desemprego ele se refere às pessoas com idade para trabalhar acima dos 14 anos, que não estão trabalhando, mas que estão disponíveis e tentam entrar e tentam encontrar trabalho. O que é que leva ao desemprego? A crise econômica, ela é um dos principais motivos que levam as pessoas ao desemprego. Afinal, quando a economia não está bem, fica difícil para as empresas manterem seu funcionamento e para pagarem os funcionários. Com isso, muitas realizam demissões ou até mesmo fecham as portas diante de uma recessão. Infelizmente, esse é um tipo de problema que o governo tem que enfrentar e que muitas vezes ele tem dificuldade, porque quando acontece o desemprego, vários setores da economia acabam sendo afetados. No mundo globalizado, a substituição da mão de obra pelas máquinas e pelo elevado desenvolvimento da informatização, ele tem gerado um aumento muito significante no desemprego e da exclusão social. Vale lembrar que no mundo globalizado, se eu consigo produzir em um território no qual a mão de obra é mais barata, o que é que eu vou fazer? Eu vou migrar a minha fábrica, eu vou migrar a minha produção justamente para esse território, porque eu teria uma redução no custo de produção. Esse já é o primeiro problema. O outro é que, com o desenvolvimento das máquinas, ela acaba substituindo o homem. Claro que alguns dirão, mas a máquina, ela substitui o homem em um posto de trabalho, mas ela cria novos postos de trabalho. Mas vamos pensar nos postos de trabalho que não são repostos. Então, cada vez que a máquina substitui o homem, eu tenho um aumento no desemprego. E com o desenvolver da informatização, esse aumento acaba sendo muito significativo e acaba levando a uma exclusão social. Verifica-se então que a partir da implantação do Plano Real em 1994, o governo ele foi reduzindo gradativamente sua atuação por meio da política de rendas. A interferência, conforme se observa, do governo nos preços e salários, ela foi sendo muito reduzida. Isso se eu comparar a interferência realizada ao longo dos anos 80 e 90. Nos anos 80 eu comentei com vocês que o governo ficava lançando mão do gatilho salarial, muita intervenção. Nos anos 90, outras políticas foram implementadas que significavam grande intervenção governamental. Mas foi necessário porque, na década de 90, o governo veio com as políticas que iriam conseguir controlar a inflação. Eu proponho você analisar a situação atual, principalmente porque vocês verão que a taxa de desemprego tem se elevado, e nesse caso não se deve só ao fato da substituição do homem pela máquina, mas porque a grande maioria das empresas foram afetadas por essa pandemia, reduziram a sua produção e, ao fazer isso, acabaram reduzindo o seu quadro. A mão de obra começou a sendo dispensada e aí estamos apresentando para vocês, infelizmente, um quadro elevado de desemprego, de taxa de desemprego. Vou deixar aqui uma sugestão de leitura. Após estudar esse tema, leiam o texto que eu coloco aqui a seguir, que fala de desemprego, essa elevação que aconteceu em 11 estados brasileiros, e esse estudo do IBGE mostra o segundo trimestre. É um texto interessante e muito importante que precisa ser lido. Como complementação de leitura, tem esse texto também, que faz um estudo sobre políticas de renda, políticas comerciais. Eu gostaria que vocês dessem uma lida para poder aprofundar mais o conhecimento sobre o tema. Deixo aqui a referência utilizada. Agradeço a participação de vocês e espero que vocês tenham conseguido entender mais esse tema que é tão importante para o contexto econômico. Eu sou a professora Rosana Cruz e agradeço a participação de vocês. Um abraço.